Olá, muito boa noite para você. Moradores do distrito de Alagoas pedem providências para a estrutura de unidade de saúde. Tem reclamação também de descaso da prefeitura com ampliação de cemitério na comunidade. Vereador acusado de quebra de decoro parlamentar é afastado do cargo em Presidente Olegário. Polícia localiza suspeitos de roubo e morte de cadeirante em Cruzeiro da Fortaleza. Motorista fica ferido em acidente com capotamento de veículo. Prazo para vacinar rebanho contra a brucelose termina na próxima semana. Saiba quais são as novidades da feira comercial da Semana Copatos. Vamos falar sobre as prioridades na restituição do imposto de renda. Empresa de transporte diz ter rompido o contrato com prestadora do serviço após denúncias da NTT. Incidente com chuveiro que provocou queimaduras em criança acende alerta. O que fazer para prevenir o risco? Conta de luz mais cara a partir desta quarta-feira. O balanço das ações realizadas na Operação Corpus Christi nas estradas que cortam a região de Patos de Minas. A gente tem também a análise da notícia e muito mais, agora no NTV News. Nós vamos começar essa edição com os destaques policiais. Em Cruzeiro da Fortaleza, um cadeirante foi morto a facadas em um crime de latrocínio. Pelo menos 5 suspeitos foram detidos. Jânio Fernandes da Silva, de 44 anos, foi morto em sua casa, no centro de Cruzeiro da Fortaleza. A Polícia Militar ela foi acionada para atendimento de uma ocorrência, a princípio, de encontro de cadáver. Quando da chegada dos militares no local dos fatos, eles de pronto constataram sinais de violência no corpo da vítima, sendo feito de imediato o isolamento do local de crime e acionamento do trabalho de perícia por parte da Polícia Civil. Os militares rapidamente acionaram o plano de chamada, no qual foram mobilizados efetivo policial de toda a região, de Patrocínio, de Patos de Minas, com apoio da ROCA, militares de Serra do Salitre, militares de Guimarães, e após o levantamento de informações nós conseguimos chegar e abordar, capturar 3 suspeitos de envolvimento neste crime de latrocínio. Após verificação junto à família, foi constatado que do imóvel havia sido subtraído um aparelho celular e um botijão de gás. E nessas diligências feitas pelas equipes, foi encontrado com 2 destes suspeitos estes materiais que foram subtraídos da residência, tanto o botijão de gás quanto o telefone. Insta salientar que o botijão de gás já havia sido comercializado, sendo que o comprador deste produto ilícito, de origem ilícita, foi também preso pelo crime de receptação. Alguns deles possuem já um histórico de crimes. A arma utilizada, a faca utilizada no crime, ela também foi encontrada junto com um dos suspeitos, sendo ela apreendida. Um acidente de trânsito ocorrido na MG 410 em Presidente Olegário deixou um condutor ferido após capotamento e saída de pista. O condutor do carro com placas de Patos de Minas, o homem de 33 anos, foi socorrido por terceiros até a unidade de pronto atendimento na cidade de Presidente Olegário. Ele disse que seguia pela rodovia MG 410 sentido Presidente Olegário a Paracatu, quando na altura do quilômetro 75, ao realizar uma curva à esquerda, perdeu o controle do carro, que saiu da pista pelo lado esquerdo e em seguida capotou. O motorista sofreu escoriações nos membros inferiores e superiores e se queixava de fortes dores nas pernas e também na coluna. Devido ao seu estado clínico, inclusive por estar usando colar cervical, o condutor não foi submetido ao teste do bafômetro. Depois do intervalo aqui no News, prazo para vacinar rebanho contra a brucelose termina na próxima semana. E vamos mostrar quais são as novidades da feira comercial da Semana Copatos. Olha, você não pode perder essa novidade, viu? A Hora Única está oferecendo uma nova possibilidade para quem não pôde aproveitar o Big Plantão de aniversário da Hora Única. Na campanha 200 mil motivos para sorrir, você faz o seu implante dentário com toda a qualidade e o atendimento humanizado de uma clínica odontológica premium que já atendeu mais de 200 mil pessoas só este ano. São muitos motivos para comemorar e aproveitar. Então, agende agora mesmo a sua avaliação pelo telefone 34 3826 0800 ou
pelo WhatsApp 999299800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Os produtores rurais devem ficar bem atentos, né? O prazo para vacinar contra a brucelose em Minas Gerais termina na próxima semana. Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária, o prazo da imunização de fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade contra a brucelose se encerra em 30 de junho. O produtor deve declarar a vacinação junto ao IMA até 10 de julho, via e-mail ou presencialmente em uma unidade regional do Instituto mais próxima. O produtor que não vacinar contra a brucelose pode ser multado em 25 fengues, o que equivale a R$ 119,26 por animal, tendo como base o número de fêmeas de 0 a 12 meses da última declaração. Quem deixar de declarar a vacinação ao IMA está sujeito a multa de 5 fengues, cerca de R$ 23,85 por bezerra. A previsão é que neste primeiro semestre, mais de 1 milhão de bezerras dos rebanhos mineiros sejam vacinadas contra a doença. A Semana Copatos teve início no último fim de semana, né? E segue até o dia 25 de julho, oferecendo uma feira de negócios com ótimas oportunidades. Com a Semana Copatos, também chegou a Feira Comercial Copatos, um lugar para fechar seus negócios. Momento de unir o social com o comercial. A Feira da Copatos, ela tenta envolver tanto clientes e cooperados nossos, né? Tanto de forma social quanto comercial, tá? A princípio, a nossa abertura foi do Clube da Bezerra, é um evento social que tenta envolver toda a família do cooperado, trazer os filhos, as filhas, as esposas, né? E em segundo momento seria a parte comercial, que a gente tem de segunda a sábado, né, do dia 20 ao dia 25, né? Tem todas umas condições diferenciadas na linha de medicamento, na linha de implemento, na linha de fertilizantes, de defensivos, tá? São preços diferenciados para a gente tentar atender esse cooperado agora na safra e no início da safrinha, que seria no início do ano que vem. A Feira Comercial Copatos traz facilidade e mais opções de parcelamento para seu produto. A gente sabe que os custos aumentou muito, né? Custo de insumo, aqui a questão de alimentação do supermercado tem muito aumentado. Aí a gente vai tentar trazer uma condição comercial favorável, tanto em preço quanto em parcelamento. O evento é aberto nas lojas Copatos. A comunidade toda está convidada, tá? Quem tiver interesse em vir fazer negócio com a gente, tanto cliente, tanto nosso cooperado, são todos muito bem-vindos, tá? É só estar indo de forma particular, de forma presencial nas lojas, né? O evento não é só aqui na loja de Patos de Minas, o evento é em todas as unidades da Copatos, tá? Hoje a gente conta com unidades em Guimarães, Varjão de Minas, Presidente Olegário, Vazante, Lagoa Grande e João Pinheiro. Além de nós aqui, que é a matriz, né? Então é só estar vindo na loja mesmo, prestigiando aqui com a gente. Tá sendo servido um café também para quem vier todos os dias, tá? Então eu gostaria de convidar também o pessoal para estar vindo aqui e estar participando junto conosco. Daqui a pouco aqui no News vamos falar ao vivo com o chefe da Receita em Patos de Minas sobre as prioridades na restituição do imposto de renda e os impactos positivos do turismo na geração de riqueza no estado. A Receita abre nesta quinta-feira consulta ao pagamento do segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2022. Sobre isso, eu vou conversar com o chefe da Agência da Receita em Patos de Minas, Juliano Gonçalves de Lima Magalhães, que está aqui comigo no NTV News. Boa noite, Juliano, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite a todos que nos assistem, é um prazer. Quem tem direito à restituição do Imposto de Renda para exemplificar para quem está em casa? É todo contribuinte que apresenta a sua declaração de ajuste para a Receita Federal e ele sofreu retenções no ano calendário anterior superior ao que ele deveria ter pago na hora que se apura o resultado, então ele tem restituição. De maneira que a Receita prioriza, porque a gente sabe que vem lote a lote com grupos prioritários, né? Como é que é dividido isso? Exatamente, a Receita divide em 5 lotes, atualmente, já desde o ano passado. Maio, último dia útil de maio, junho, julho, agosto e setembro.
O primeiro lote, a prioridade são os idosos. Dentro dos idosos, tem uma outra prioridade que é os acima de 80 anos. Depois que completa a lista dos 80, do pessoal acima de 80 anos, lógico, se a declaração dele não tiver pendência, os acima de 60 anos. Também tem um outro grupo de prioridade desse primeiro lote, que são os contribuintes que têm a maior parte da renda oriunda do magistério. Então, essas são as prioridades para o primeiro lote e foi cumprida essas prioridades. Agora, para o segundo lote, agora quinta-feira, a Receita já deve abrir a consulta, vai entrar esse grupo que eu falei e mais quem não está na prioridade, entregou a declaração até 18 de março. Certo. E assim sucessivamente. Agora, até o último lote, por data de entrega, desde que não haja retificação, retificando a declaração, ele vai lá para o final da fila. Eu que entreguei no último prazo, então vou ficar no final da fila, né? Provavelmente no final da fila. De que maneira, você falou de consulta, de que maneira que o contribuinte pode fazer essa consulta da restituição? Isso é todo pela internet, tem que ser presencial, como é que funciona? A consulta pela internet, no site da Receita Federal, o número do CPF e a data de nascimento. O que acontece? Ele consultou a partir do dia 23, quinta-feira, dia 23. Se ele não está, a declaração dele não foi selecionada, vai sair a informação de que ela está em processamento. Agora, se ele quer saber um detalhe, está em processamento, mas ela está na malha, tem alguma situação, aí esse canal já tem que ser mais aprofundado, ou seja, ele tem que entrar no portal de atendimento eletrônico, através de senha, de código de acesso e senha, ou no acesso através da senha GovBR, ele tem que fazer o cadastro também no portal do governo federal, aí ele vai ter acesso aos detalhes da sua declaração, ao extrato completo da declaração. O mesmo extrato que ele tem conhecimento ali na internet é o mesmo que se ele procurar uma unidade da Receita Federal, é o mesmo acesso. Alguns bancos oferecem a antecipação da restituição. O que a Receita recomenda nessa situação? Não, aí a questão é do contribuinte. Não tem nada entre o Receita. A Receita não entra nesse método. Mas essa restituição é feita, essa antecipação é feita pelos bancos. Os bancos oferecem essa linha de crédito, né? E pede a documentação, que cada banco tem seu critério de documentação. E quando a Receita efetiva o pagamento, aí o banco debita a parcela, o valor total, né? Até o prazo final, que a gente teve aí essas declarações, até foi expandido, né? Tivemos a ampliação desse tempo para poder fazer a declaração. Quantos contribuintes de Patos de Minas deixaram de entregar, estão aí com pendências na Receita? Até o último minuto do dia 31 de maio, que o prazo inicial era o último de abril, 29 de abril, foi prorrogado até 31. Aqui em Patos nós recebemos até o último minuto 33.303 declarações. A gente tinha uma expectativa de pouco mais de 30 mil declarações, então foi superado. Um número bem mais expressivo do que a expectativa. E os atrasados começam a aparecer agora. O ano passado nós tivemos em torno de 2.000 contribuintes atrasados. Agora, a partir do momento que a gente colocar a restrição no CPF, os atrasados que não têm conhecimento que deveriam entregar, né? Começam a aparecer. Agora, os atrasados que sabiam que tinham de declarar e não fizeram, aí esses já têm conhecimento total que estão com pendência perante a Receita Federal. Essa sanção no CPF causa uns probleminhas, né? O CPF passa na situação de pendente de regularização, onde ele fica impedido de operar em bancos, não obtém certidão negativa, uma série de implicações, como buscar um remédio na farmácia. Então, são série de implicações que ele não pode participar de concurso público, que impede o cidadão de exercer suas atividades. Então, aí ele percebendo isso, ele vai procurar resolver, que é entregar com atraso e pagar a multa. Falei aqui com o Juliano Gonçalves, chefe da Receita em Patos de Minas, que nos atendeu muito bem, vindo até aqui no TV News. Juliano, fique à vontade para voltar quando quiser e obrigado pela presença. A gente que agradece e nós colocamos à disposição da sociedade Patos na Receita Federal. Olha, o setor de turismo tem importante participação na geração de riquezas do Estado. Foram apresentados os números sobre os impactos no setor do PIB mineiro, realizados aí pela Fundação João Pinheiro e pelo Observatório do Turismo em Minas. A participação do setor de turismo na economia mineira mais que dobrou em 10 anos, segundo estudos da Fundação João Pinheiro. Em 2010, o valor foi de 10,8 bilhões de reais,
Já em 2019, mais de 22 bilhões, representando 3,9% do produto interno bruto do estado. Esse número superou o último pico do setor registrado durante a Copa do Mundo no Brasil de 2014. Para o estudo, os pesquisadores da Fundação consideraram 10 grupos de atividades ligadas ao turismo, entre elas transporte, comércio, alimentação e hospedagem. O serviço que mais arrecadou, com 45,6%, foi a alimentação em restaurantes. Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora e Confins foram os municípios com melhor participação no valor agregado ao PIB mineiro, bem à frente de cidades históricas e turísticas como Ouro Preto e Tiradentes. Da importância da gente ver que o turismo ele vinha em crescimento, não só nos dados do PIB, mas também dos dados levantados pelo Observatório de Turismo. A gente já vinha essa tendência, né, de aumento da participação, aumento da receita do turismo, né, relacionado ao gasto do turista também, que é uma métrica que a gente levanta pelo Observatório de Turismo, né? Então, que aos poucos o turismo ele vai aumentando a sua representatividade e a sua importância dentro do rol de atividades econômicas do estado de Minas Gerais. A seguir tem análise da notícia aqui no News. Empresa de transporte diz ter rompido o contrato com prestadora de serviço após denúncias na NTT. Conta de luz fica mais cara a partir desta quinta-feira. Moradores do distrito de Alagoas pedem providências para a estrutura de unidade de saúde e também tem reclamação de descaso da prefeitura com ampliação de cemitério na comunidade. A Transbrasil, que operava a linha Patos de Minas para São Paulo em ônibus da Adamantina, foi impedida de realizar o transporte de passageiros, por irregularidades constatadas pela NTT. Nesta segunda-feira, passageiros que tentaram embarcar foram surpreendidos com a informação e faltado a assistência da Transbrasil. O Procon disse que vai abrir processo administrativo. A Adamantina é uma das empresas de transporte interestadual de passageiros que oferecia a linha Patos de Minas para São Paulo e vice-versa. Operava em Patos de Minas há cerca de 2 anos e há mais ou menos 1 ano fez uma parceria com a Transbrasil, que passou a ser a responsável pela linha. Segundo a Adamantina, a empresa apenas alugava os ônibus à Transbrasil. Segundo informações apuradas pelo jornalismo da NTV, a Transbrasil não possui autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para oferecer o transporte Patos de Minas para São Paulo, e nem o trecho contrário. Depois de uma denúncia, fiscais da ANTT constataram a irregularidade e, na última sexta-feira, um dos ônibus que deveria seguir para São Paulo foi apreendido. A Adamantina informou que, após o ocorrido, rompeu a parceria com a Transbrasil. Nesta segunda-feira, um outro ônibus que deveria levar cerca de 15 passageiros de Patos de Minas para a capital paulista também foi impedido de seguir viagem pelos fiscais da NTT. Os passageiros ficaram surpresos e indignados com a falta de amparo da Transbrasil. Fizeram um boletim de ocorrência do caso. Simplesmente chegamos aqui, vi aquela movimentação, não tinha ninguém para dar um suporte para a gente, uma resposta para a gente. E a Expresso Adamantina não tinha ônibus, segundo o relato de pessoas que trabalham aqui na rodoviária. Isso vem acontecendo durante a semana, desde a semana passada, porque eles estão irregulares, com documentação toda irregular, e não tiveram plano B para a gente, nem hotel, nem um ônibus reserva, enfim. Fui questionar a moça do guichê, a responsável do guichê da empresa, os chefes da mesma não atendem, não dão respaldo para ela, ou seja, eu sei que ela não tem culpa, mas assim, estamos com pessoas idosas aqui aguardando para embarcar. Trabalho amanhã em São Paulo de manhã, a moça que fez o BO comigo também trabalha de manhã, e a gente não tem nenhum respaldo, nenhuma resposta até agora, 19 horas, quer dizer, quase 19 horas, a gente não tem nenhuma resposta da empresa. Então, assim, é um descaso com o cliente, com o ser humano. Eu tenho um irmão que mora em Patos, tenho amigos que moram aqui que eu poderia muito bem ficar aqui, mas eu trabalho amanhã em São Paulo, eu tenho responsabilidades lá. Então, eu não posso... o mínimo, assim, se das pior das hipóteses não conseguirem achar um ônibus extra pra gente, alocarem a gente pra outro lugar, enfim, um hotel, no mínimo, e um jantar pra gente. O chefe do chefe, que é em BH, não me atende. E ele sabia que tem passageiros aqui em São Paulo, no mínimo uns 15 passageiros aqui, em Araxá, ou seja, porque é um roteiro, uma rota que o ônibus faz, né? Lá estão esperando também, ou seja, lá também estão sem resposta, com certeza. Araxá, Ribeirão Preto, enfim, várias cidades que o ônibus passa para pegar passageiros, não tem resposta, como a gente não teve aqui. Em nota, o Procon de Patos de Minas disse que a Transbrasil não realocou os passageiros em outros ônibus, não restituiu os valores pagos pelos bilhetes
e nem prestou esclarecimentos aos consumidores. Um processo administrativo será instaurado para comunicar os fatos ao Ministério Público e à ANTT. A orientação do PROCON é, se algum passageiro tiver comprado o bilhete e não embarcado, procurar o órgão com urgência. Nesta terça-feira, o guichê da Transbrasil no terminal rodoviário de Patos de Minas estava aberto. O jornalismo da NTV conseguiu contato com um responsável pela Transbrasil, mas ele disse que vai analisar a situação para se pronunciar. A Expressa Adamantina disse por meio de nota que lamenta muito o ocorrido e os transtornos causados a todos os passageiros envolvidos. A empresa afirma não ter envolvimento com a Transbrasil desde o ano de 2020, não tendo nenhuma responsabilidade pela venda de passagens e operação do trecho Patos de Minas-São Paulo. Ressalta também que, no período em que foi responsável por esse trecho, atendeu todos os passageiros com excelência em ônibus de extrema qualidade, conforto e segurança. A Adamantina ainda disse que aguarda uma decisão judicial favorável para que possa voltar a prestar o serviço aos cidadãos de Patos de Minas e região. Assunto para a gente abrir a análise da notícia de hoje. Comigo já está o jornalista e apresentador Gui Boaventura, para que a gente possa debater esses e outros assuntos nesta terça-feira. Gui, boa noite para você. Um impasse aí que muitos passageiros estão chateados até hoje, não é para menos. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. No Brasil é assim, né? Onde que tem uma lei, mas depende. Por que depende? A declaração do responsável pela Transbrasil é uma pérola. Eu vou analisar primeiro a situação para depois tomar uma providência. Cara pálida, primeiro toma uma providência. Aliás, a providência deveria ter sido tomada ontem. Devia ter alguém responsável pela empresa para tomar uma providência ontem, para cumprir a lei, para ressarcir quem não quisesse mais viajar e para dar cobertura para quem precisasse de apoio, porque a empresa estava descumprindo um contrato chamado passagem, que você vai lá e compra a sua passagem. É um contrato para fazer uma viagem daqui para São Paulo. E aí não fez essa viagem. E quem não tem onde dormir aqui? O que acontece? A empresa é responsável por ele. Tem que levar para um hotel. Tem que fornecer alimentação. Tem que dar, inclusive, explicação para essas pessoas. E nada. Absolutamente nada foi feito ontem, em tempo, porque ontem devia ter sido feito tudo ontem, porque hoje, a partir de hoje, qualquer coisa que for feita será em função de movimentação da justiça através dos próprios passageiros ou através do PROCON. E aí, a sugestão, Odair e telespectador, é que o PROCON tome providências sérias, duras, com essa empresa de ônibus, porque, veja bem, nós estamos numa situação que você vai lá, compra uma passagem para ir daqui para São Paulo, você vai pagar quanto nessa passagem? Eu não sei. Vamos colocar aí R$500, você paga numa passagem. Não é tudo isso, Acho não. que 200 e pouco. Não é tudo isso aí, não, mas vamos lá, R$300. E você tem esse dissabor aí você falando, eu tenho que entrar na justiça para ser ressarcido, para ser indenizado, para ser isso, para ser aquilo outro. Você tem que contratar um advogado, você vai pagar quanto para esse advogado? E aí a questão de valores te desmotiva a tomar uma providência legal. Cabe-se a uma instituição como o PROCON tomar uma providência em nome da coletividade para que isso aí não aconteça mais. E que isso seja divulgado, seja informado para a população, para na hora de você comprar uma passagem daqui para São Paulo, você saber exatamente de quem compra e de quem não compra. Para não ficar no prejuízo, né? Evitar de sabores. A gente mostra agora, Gui, que moradores do distrito de Alagoas estão indignados com a prestação de serviços de saúde pública. Eles reclamam que a única unidade de saúde não tem estrutura para atender a comunidade.
O posto de saúde de Alagoas foi inaugurado em 1992. Segundo moradores, a unidade já foi pintada algumas vezes, mas nunca recebeu reforma na estrutura. O pessoal da prefeitura, nós já abriu o ofício pelo conselho, solicitou através da Câmara Municipal dos Vereadores também para cobrar essa solicitação da reforma desse posto. O local, que atende mais de 900 pessoas, hoje tem o telhado estragado, porta e janela quebradas, infiltrações e não conta com lugar para que os pacientes aguardem o atendimento. Quando chove aqui, simplesmente o pessoal tem que ficar de fora, né? Não tem uma varanda para eles ficar, não tem um banco para eles sentar, é sol, chuva desse jeito aí que você está vendo. Lá dentro, lá também chove, quando chove, enche de água que o teto não tem estrutura para suportar, então tem vazamento. E aí o pessoal cobra muito uma varanda aqui, um assento aqui e um local de atendimento, né? De atender as pessoas. Em maio foi prometida a reforma do local, mas até o momento não aconteceu. O engenheiro veio aqui, fez a medição, fez o projeto de começar as obras em maio, né? Primeira semana de maio. Pediram nós para fazer a transferência do posto de saúde, que era para a igreja lá, né? No barracão da igreja, nós conversou com o diretor de lá e responsável, eles autorizou. Aí nós ia transferir no domingo, para segunda-feira chegar e já começar a obra. Aí simplesmente não veio, não deu satisfação, eu liguei lá para ver o que aconteceu, né? Porque eles não me falaram nada. Falaram que tinha que esperar um papel sair da prefeitura, de dado um problema lá. E eu falei, mas o que está acontecendo aí? A prefeitura não dá satisfação, não fala nada, e até hoje está desse jeito, não me deu satisfação. Eu cobro deles lá, eles falam que tem um problema lá, que tem que resolver, mas não cita o que é. E tá isso aí. Por meio de nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que sobre a reforma da Unidade de Saúde de Alagoas, estão sendo realizados estudos para a elaboração de orçamento da obra, mas ainda não há previsão para que o serviço seja iniciado, como tem ocorrido no meio urbano em algumas unidades. Meu caro Gui Boaventura. Pois é, eu fico aqui imaginando, há poucos dias a gente estava comentando aqui, discutindo de uma outra localidade que tiraram uma funcionária lá, uma enfermeira, a prestação de serviço dela, lá num posto de saúde na zona rural, para levar para ela prestar serviço lá na unidade de Alagoas. E aí nem tico e nem taco, porque o problema não é nem de se a funcionária está atendendo bem, se a funcionária está atendendo mal. Aí o grande problema é que não tem estrutura. O grande problema está na prefeitura, porque não tem estrutura. Os dois locais para ter um funcionário ali trabalhando e principalmente atendendo na área de saúde. Era de Boaçara para Alagoas. De Boaçara para Alagoas. Isso. Pois é. E aí o detalhe é o seguinte, sabe, o cômodo está lá quase que caindo, sendo mofado, com nenhuma condição, sabe? Como é que você vai pôr um atendimento de saúde, vai colocar um atendimento de saúde lá num local desse aí? Então quer dizer que o problema da enfermeira é o menor, né? Nem não é problema mais, aliás ele foi resolvido. E aliás é o seguinte, motivou a Câmara Municipal fazer uma lei, um projeto de lei e botar lá para votação, dizendo que a prefeitura, para mudar qualquer coisa lá no atendimento de saúde na zona rural, tem que ouvir a comunidade. Olha só, fazer lei para isso. Estamos no tempo de quem? Sabe, essa questão de coronelismo, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso já foi há muitos anos atrás. Isso não, aliás, até na campanha política foi falado muito isso, né? E aí age dessa maneira, sem ouvir a população. Bom, isso é um episódio já passado. Mas essa questão da estrutura é uma questão séria. E aí, olha, são tantos anos de depreciação desses imóveis, agora é que tem que ser... Sim, é agora. Porque o problema é agora. O problema apareceu é agora. E a comunidade de Alagoas tem que ser atendida, sim, nesse quesito aí. Essa estrutura ela tem que ser melhorada, principalmente por conta da saúde, mas também por conta de que é patrimônio público, é dinheiro do povo,
sabe, indo embora com a chuva, indo embora com o tempo, indo embora com o desmazelo, indo embora com a falta de interesse. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Alagoas, hein? Agora, Gui, prepare o bolso. A conta de luz em Minas Gerais ficará mais cara a partir desta quarta-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste de 5,22%. O aumento atinge aí 8,8 milhões de clientes residenciais da CEMIG. Em nota, a empresa informou que nos 2 últimos anos não reajustou suas tarifas e alegou que apenas uma pequena parcela da tarifa é lucro da companhia e a maior parte do que o consumidor paga são impostos cobrados sobre a energia elétrica. Como se não bastasse toda a carestia de demais produtos e serviços que o brasileiro tem passado, que o mineiro tem passado nesse caso. Né? Tudo está muito caro. E olha, veja bem, nós estamos falando de monopólios. Nós estamos colocando na mesa o atendimento de monopólios que nós temos no Brasil. O monopólio da Petrobras, que coloca o preço da gasolina sem discutir, sem concorrência, coloca lá o preço e você é obrigado a pagar. Como é o caso da CEMIG em Minas Gerais. Ela coloca o preço da energia lá e você tem que pagar. Tem a ANEEL, ou ANEEL, que regula isso aí. Sim, mas regula pelo teto. E daí para cima não tem nada, daí para baixo não tem nada que faz esse preço baixar. Não tem concorrência. Você compra a energia da CEMIG em Minas Gerais, ou você compra a energia da CEMIG em Minas Gerais. Não tem outra alternativa. Então você tem que pagar o preço imposto pela energia. Não tem nada a não ser esse parâmetro dado pela ANEEL que controla esse preço da energia. O que nós pagamos da energia. E ainda, além de tudo, vem o governo do estado e taxa o ICMS de uma conta de luz em 30 e tantos %. Um absurdo um negócio desse. Isso está sendo discutido em relação ao petróleo, mas não é discutido em relação à energia elétrica, que, aliás, atinge mais pessoas de baixa renda do que o petróleo, do que o próprio petróleo. Petróleo ainda você vai a pé, petróleo ainda você anda de bicicleta. Quem é pobre compra uma moto, porque gasta pouquinho, né? Pega carona, etc. E a luz? E a energia elétrica? Como é que você vai resolver esse problema? Não tem jeito de você viver, de uma pessoa viver. É questão vital. Então, você não pode ficar sem energia elétrica. E ninguém discute essa questão do ICMS, do imposto que é cobrado em cima da energia elétrica, em cima das redes de distribuição, porque você paga, você vai duplicando esse imposto. Quando chega no preço lá na frente, no preço final, você vai pagar, naquele X que você paga exatamente sobre a energia elétrica, tem uma carga tributária em cima dele. E aí, em cima desse X que você vai pagar, ainda tem mais tributo, que é o tributo final, como, por exemplo, o ICMS, que é um absurdo, que é cobrado da energia elétrica em Minas Gerais. E vai ficar mais caro a partir de amanhã. Olha, Gui, tem mais reclamação que vem lá do Distrito de Alagoas, a gente mostrou agora há pouco relacionada à saúde. Desta vez, a gente fala sobre um cemitério que precisa ter a área ampliada para a instalação de novos túmulos. No entanto, segundo os moradores, a Prefeitura de Patos de Minas não tem apoiado a iniciativa da comunidade e já gastou cerca de R$15 mil. Há 11 anos, o cemitério de Alagoas precisou ser ampliado. Com o passar do tempo, túmulos precisaram ser colocados em locais que antes não havia planejamento. Tá cheio, tá lotado, não tem mais um terreno sequer aqui, ó, no chão que se fala. Uma pessoa que for sepultada nesse antigo cemitério não tem vaga. Sem estrutura e suporte para novos sepultamentos, há 4 meses, os moradores de Alagoas resolveram construir um novo cemitério. Não tem como sepultar aqui, é um problema grave que aconteceu aqui, né? E graças a Deus agora nós estamos corrigindo através do novo cemitério. Marcelo cedeu a troca dos lotes, cedeu 2 lotes em troca de um para cada um que tinha os lotes ali em cima. Foi um bom parceiro aí que ajudou nós aí, fazendo essa troca pela comunidade. Através disso, para a prefeitura ajudar eles a fazer a regularização do loteamento. Inclusive, aí eu falei com ele, que nós ia estar ajudando ele também, né, o que ele precisasse. E aí nós estamos construindo um cemitério novo. Para a construção, segundo o presidente do Conselho Comunitário de Alagoas, havia acordo com a Prefeitura de Patos de Minas. Mas o que parecia ser solução virou um problema.
a comunidade passou a ter que arcar com as despesas, pois o município não teria mais verba para o local. Mas pode o conselho entrar com a mão de obra através da população, certo? Mas o material você tem que ceder para nós praticamente tudo, porque nós não tem condição de comprar o material, nós não tem verba em caixa, não vem dinheiro para o conselho. Agora que nós regularizou o conselho para vir uma subvenção, mas a subvenção não foi aplicada aqui, foi para outros meios que está precisando também a comunidade. Então, nós não recebemos até o momento, mas aí a prefeitura tinha que mandar o material e nós fazer a mão de obra. Mas nós temos que comprar mais de 15 mil de material para aplicar ali. E nós não tem dinheiro em caixa. Se não fosse essa doação que está vindo através aí pelo conselho, nós não tinha dinheiro para pagar os pedreiros, não tinha dinheiro para comprar tijolo, que a prefeitura não mandou nenhum tijolo, mandou simplesmente cimento e areia. A comunidade espera que o acordo seja revisto e cumprido. Nós temos que tirar aqueles entulhos ali para nivelar o chão, para começar a fazer as novas quadras ali do cemitério, que aqui não tem como sepultar, já teve 4 velórios aí, você viu ali que eu te mostrei ali. Eu falei com eles, preciso das máquinas para fazer a limpeza do cemitério essa semana de novo, cobrei deles e eles vêm empurrando com a barriga e não falam nada. O jornalista da NTV questionou a prefeitura sobre essas reclamações, sobre esse assunto, mas ainda não recebemos resposta aqui. Mas não tem resposta. Qual a resposta que você dá para um acordo não cumprido? Porque é difícil de conseguir fazer um acordo com a prefeitura. E quando você faz um acordo, ele não é cumprido. E esse problema do cemitério lá de Alagoas não é de agora, não. Mas a solução a gente tem que cobrar agora, porque nós estamos vivendo agora. No passado nós cobramos também. Eu lembro de cobrar isso aqui da administração do Pedro Lucas no programa. Estou falando do meu programa, nessa minha estada aqui na NTV. De cobrar do governo Pedro Lucas, de cobrar do governo do José Eustáquio. Estamos cobrando agora do governo do Falcão. É preciso resolver essa situação lá. Levar uma máquina lá, colocar uma máquina no caminhão, levar lá para limpar, para fazer o beneficiamento que essa estrutura precisa, ou sepultar não é importante. Como é que eles vão fazer com as pessoas que vão que falecem lá no distrito de Alagoas? Sepulta improvisadamente para depois sepultar em outro lugar? Você não pode sepultar fora de um cemitério. É proibido por lei. Você não pode sepultar em qualquer outro lugar. Isso aí depende, inclusive, de legalização. É preciso ter um punhado de coisa que a prefeitura devia tomar frente para ajudar a comunidade de Alagoas, que é uma comunidade na zona rural, afastada da sede do distrito, mas é patense. É gente que paga imposto nesse município. É gente que gera emprego nesse município, é gente que gera dividendos nesta sociedade de Patos de Minas, precisa de toda a atenção, como qualquer pessoa que mora na sede do distrito. A gente precisa entender isso. Que esse pessoal da zona rural, que esse pessoal dos distritos, eles não podem viver de favor e de migalhas, como vivem até hoje. Das sobras do que é feito na sede do município. Por quê? Porque aqui está concentrado o maior número de eleitores do município, então vamos dar toda a atenção para o município e, sabe, essas poucas pessoas, que são poucos votos que nós temos em Alagoas, em Major Porto, em Santana de Patos, em Pilar e etc. Isso aí a gente vê depois. O que sobrar a gente manda para eles. Não pode ser assim, né? É uma questão do direito de cidadão, é uma questão do direito de cada munícipe receber isso aí. E essa atenção que nós estamos cobrando hoje lá para Alagoas, ela precisa ser resolvida. A questão que está pedindo aí o Júlio, a questão do posto de saúde e essa questão do cemitério, que já precisava estar funcionando. Isso hoje é uma questão de boa vontade. É só ter boa vontade, porque o resto a comunidade está fazendo. A obrigação do município, quem está fazendo é a comunidade. Não basta isso? Você precisa ter um carinho, um olhar diferenciado também para as comunidades. Em instantes aqui no News, incidente com o chuveiro que provocou queimaduras em criança acende aí alerta. O que fazer para prevenir riscos?
os balanços das ações da Operação Corpus Christi nas estradas que cortam a região de Patos de Minas. E vereador acusado de quebra do decoro parlamentar é afastado do cargo em Presidente Olegário. Em Presidente Olegário, o vereador Reis Teles, do Republicanos, que está sendo acusado de quebra de decoro parlamentar, foi provisoriamente afastado do cargo pela Câmara durante reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira. A comissão processante foi instalada após o parlamentar, que está no 7º mandato, ter sido acusado de quebra de decoro. A denúncia alega que o vereador teria desrespeitado a população por meio de áudios divulgados na internet, com palavras impróprias direcionadas à cidade de Presidente Olegário. No plenário, Reis Teles fez discurso se defendendo das acusações. Hora nenhuma, eu fui provocado, totalmente provocado naquele grupo, e eu não tinha eu não tinha mais estrutura para estar ali escutando o cara, e o cara me ligando e me provocando, o cara mandando áudio me provocando, chamando para briga. A gente deu sangue, qualquer um de vocês faria o que eu fiz. O que aconteceu? Tiraram lá as coisas para trás e colocou só o que me incriminava e mandou para cá. Isso que eu achei um absurdo. Tinha que ter buscado aquele grupo lá, buscado os áudios que estavam lá para trás, para analisar direitinho. Agora, eu quero dizer o seguinte, a Câmara podia, no início, senhor presidente, podia ter analisado direitinho para não deixar chegar no ponto que chegou. Agora, dá suspensão para um vereador mais velho da casa, mais velho de idade, sou mais velho que o Tião, que está aqui do meu lado, mais velho de idade, mais velho de tempo aqui na casa, leva uma punição por conta de grupo de WhatsApp que não tem credibilidade nenhuma. É um grupo que é feito para baixaria mesmo. É um grupo sem credibilidade, totalmente sem credibilidade, aquele grupo. O relator do caso pediu o impedimento de Reis Teles por um prazo de 25 dias sem remuneração por ter infringido o que dispõe o regimento interno da Câmara. O pedido foi aprovado por 8-3. O Reis Teles não quis gravar a entrevista neste momento, mas disse que vai questionar a suspensão na Justiça porque acredita estar sendo perseguido politicamente, Gui. Olha, aí tem duas coisas que a gente tem que observar. A primeira delas é o seguinte, essa questão de político participar de grupo e perder as estribeiras. Nós vimos o que aconteceu e isso vaza, gente. Não adianta, isso vaza. E isso não é nem porque é um crime grave ou é uma coisa grave a pessoa dar uma declaração dessa ou falar uma bobagem num grupo desse. É porque dá o porrete para o adversário político, porque isso aí é julgamento político, nada mais do que isso. Deu a oportunidade das pessoas que são politicamente contrárias a aplicar uma punição no vereador, que é o que queriam fazer com o prefeito de Carmo do Paranaíba, por exemplo. Então, tenham muito cuidado em relação a esses grupos de WhatsApp, grupos, não sei se Instagram tem grupo, eu não participo de nenhum grupo. Estou fora de qualquer grupo, não me coloquem em grupo, porque eu não participo em grupo. E outra coisa também, não respondo absolutamente nada se falar de mim na internet, vai ficar no vazio, porque eu não vou responder absolutamente ninguém. Agora, a punição é um negócio assim de colégio, né? Punição de colégio. Você vai lá, menino, e fica olhando para a parede, né? Você fica em pé no canto, olhando para a parede e a sala te vendo. 25 dias, uma punição de 25 dias. Isso é o chamado puxão de orelha. Isso naturalmente foi feito olha, vamos aproveitar esse gancho para desmoralizar politicamente o par aí, que é o vereador Reis Teles. Eu achei isso um negócio, sabe, completamente sem noção. Gastaram tempo, gastaram energia para fazer isso aí. E outra coisa, para aproveitar a discussão de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, que a pessoa fala no WhatsApp, expressa uma coisa. Quem é que não solta de vez em quando uns impropérios por aí? Por isso é que eu não participo de nenhum grupo, não. Tá evitando. Não merece você correr esse risco, de maneira nenhuma.
Vamos girar o assunto então, Gui. As polícias Militar Rodoviária e Rodoviária Federal divulgaram os balanços das ações realizadas durante o feriado de Corpus Christi nas estradas que cortam a região. Dos dias 15 a 19 deste mês, a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal realizaram a Operação Corpus Christi, cujo objetivo é intensificar a segurança no trânsito e diminuir o número de acidentes em rodovias. Em ambas as operações, houve redução no registro de incidentes de trânsito. Na questão da embriaguez, nós flagramos 11 condutores embriagados nas rodovias, dos quais 7 foram presos. Nós retiramos 2 indivíduos foragidos da justiça, cumprimos 2 mandados de prisão. Destaca aí que esse cumprimento de mandado de prisão se dá da seguinte forma: o motorista está conduzindo o veículo, está com um passageiro que tem um mandado de prisão contra ele. É durante as abordagens que a gente consegue verificar essa situação. A gente chama a atenção aí que o número de acidentes caiu 31% em relação ao ano anterior. No ano anterior foram 112 acidentes, esse ano foram só 72, foram 77, perdão. E em relação ao número de feridos, aí sim, os feridos caíram 41%, nós tínhamos 126 em relação ao ano passado, esse ano só 74 pessoas foram feridas, Em relação ao número de mortos, nós tivemos 13 mortos no ano passado, esse ano estamos com 10, foi uma redução de 23%. No caso da embriaguez ao volante, as ações e autuações são importantes, inclusive para reduzir o número e a gravidade dos acidentes. É um dos maiores fatores de risco, a questão da embriaguez, ultrapassagem em local proibido. A gente percebe aqui que desses 5 sinistros de trânsito, infelizmente, 3 deles tiveram vítimas fatais. Mesmo com o fim da operação, o reforço é para que a atenção no trânsito seja constante. No próximo mês, inicia-se o período de férias e para aqueles que forem viajar, as recomendações são manter o veículo em dia e dirigir com cautela. O trânsito não para, é o tempo todo passando o veículo nos aproximadamente 1.500 quilômetros de rodovias que a 10ª Companhia Rodoviária cobre, passando aí por 22 municípios, é uma área grande, então a gente tem, sim, que fazer essa prevenção diuturnamente para que as pessoas, sim, se conscientizem, obedeçam às leis de trânsito. Fazer a revisão do veículo, estar atento às condições do pneu, de visibilidade, se os faróis estão funcionando, as luzes estão em bom estado de conservação aí, manter a luz ligada ao longo de toda a rodovia e a gente está à disposição no quilômetro 413 da BR-365 ou através do telefone 191. Ontem nós noticiamos aqui o incidente ocorrido em uma creche que causou queimaduras em uma criança. A situação, que segundo a Prefeitura teria sido causada pela pressão de água na tubulação, acende o alerta para os cuidados que precisam ser tomados. Nessa segunda-feira, uma criança precisou ser encaminhada para atendimento médico no hospital regional após um acidente ocorrido no banheiro de um CMEI em Patos de Minas. A Prefeitura informou por meio de nota que, após avaliação técnica, foi constatado que o acidente foi causado por alta pressão da água no chuveiro, que fez com que ele danificasse e atingisse a criança. Uma instalação ou uso incorreto do chuveiro elétrico pode causar danos e incidentes como o ocorrido com essa criança. Por isso é necessário atenção ao instalar ou trocar o chuveiro. O recomendado é recorrer a um profissional para fazer a instalação. Mas caso o morador queira fazer por conta própria, algumas orientações devem ser observadas. Verificar o dimensionamento do fio do chuveiro, se ele está correto, porque na maioria dos casos o fio ele nunca está com a bitola certa. Utilizar um conector próprio para a instalação é o mais adequado para evitar uma vedação errada que cause danos na fiação. Outra coisa que ele tem que se atentar na troca do chuveiro é a conexão que ele vai usar. No caso, eu prefiro colocar conexão com o conector mesmo, próprio para conexão de chuveiro, que é aquele conector vago. Existem várias marcas, Aí ele vai numa casa de materiais de construção, de eletricista, e lá eles orientam, Depois, quando ele for executar a troca do chuveiro, ele tirar o chuveiro, ele tem que desligar o padrão e o quadro geral.
não, de jeito nenhum, não mexer com cabos energizados. Lembrar também que durante todo o processo, o padrão da casa deve estar desligado. Na sequência, deve-se desconectar os fios para fazer a troca da resistência ou de todo o chuveiro. Ele abre o chuveiro, troca a resistência e depois ele vai reconectar no tubo de água e vai rosquear lá. Beleza. Tudo isso com o circuito desenergizado, certo? Com toda a segurança. E usando uma escada e também com calçada apropriada para esse tipo de manutenção. Feita a instalação, o chuveiro deve ser aberto, ainda com o padrão desligado. Ela vai ligar a água para correr a água dentro do encanamento e no chuveiro, antes de energizar o circuito, ou ligar o padrão ou o quadro de distribuição. Por quê? Se ela ligar o chuveiro, se ela colocar energia no chuveiro e não fazer isso, aí a resistência ela não vai se esfriar com a água e ela vai pegar fogo. Caso ocorra esse tipo de incidente, orienta-se desligar o padrão geral da casa para evitar novos curtos-circuitos na residência e acionar o corpo de bombeiros para prestar os atendimentos necessários. Desligar o padrão, porque o padrão sempre está lá de fora da casa, né? Ela já vai lá e desliga o padrão direto, porque aí ela evita, né? Porque o chuveiro vai estar lá pegando fogo, ela evita de coisas piores, né? Possíveis, né? Incêndios. Até porque, apesar de ser um vilão aí no gasto de energia elétrica, nesta época do ano, esse é um dispositivo muito utilizado porque a água tem que estar mais quentinha, essa friagem toda aí, principalmente para quem acorda mais cedo, né? Claro. Muito gelado aí. Agora, em relação à creche, só para a gente reafirmar, não pode ter esse tipo de acidente na creche. Preciso que tenha um profissional que vá lá, que faça um trabalho correto. E uma coisa que eu chamei a atenção hoje pela manhã, e vou chamar a atenção agora, é pelo seguinte: nesse CEMEI, o prédio foi feito para ser uma creche, correto? Uhum. Foi feito para ser uma creche. Deu esse problema lá com o chuveiro. O chuveiro explodiu. Porque a resistência dele ficou intacta. Ele explodiu. Queimou a professora e queimou a criança. Não tem como ser diferente. Teve um acidente ali com o chuveiro. Agora, existem muitas creches que estão alocadas em prédios improvisados. Isso foi um aviso. É preciso que haja uma prevenção de segurança nesses prédios onde tem creche, onde tem criança sob a tutela do município. Análise terminando, o NTV News também. Obrigado, Gui. Amanhã a gente volta. E amanhã, meio-dia, tem programa do Gui Boaventura. Meio-dia estarei aqui, esperando todo mundo. Um abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até amanhã.